Medo de ir para o inferno, medo de perder a salvação, medo de ir para este lugar de sofrimento, tormento e de dor. Lucas capítulo de número 12, o versículo 5, a Bíblia nos diz da seguinte maneira: eu vos digo antes a quem deveis temer. Temei aquele que tem poder de matar o corpo e também de lançar a sua alma no inferno. Quando a Bíblia nos mostra este versículo, o nosso coração enche de temor, porque sabemos que Deus é um Deus misericordioso, amoroso, mas também é um Deus justo que pratica a justiça. Mas que atitudes devemos tomar para nos livrar deste destino eterno de perdição? O que nós entendemos por Evangelho de Cristo e as suas diretrizes, as suas ordenanças, mediante a graça de Deus, que é o favor que nós verdadeiramente não merecemos, e que a nossa salvação ela não é por mérito e nem por merecimento. Acreditamos que quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, verdadeiramente em nós brota, gera a convicção de que somos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Atos dos Apóstolos, se você for meditar no capítulo 3 e no versículo de número 19, está escrito assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Veja que maravilha, quando João Batista veio pregando no deserto da Judéia, a principal mensagem de João era: arrependei-vos, arrependei-vos. Quando há arrependimento de toda a alma, de todo o coração, temos a certeza absoluta de que não vamos passar nem perto do inferno, nem na porta, se é que existe porta no inferno. Há muitos debates acerca do inferno. Onde se localiza? São nas regiões celestiais? O inferno é lá embaixo, no fundo da terra? O inferno verdadeiramente existe? Ou o inferno é aqui na terra? Mas será que o inferno já foi inaugurado mesmo? Será que já existe pessoas lá? Ou o inferno é um anjo que o livro da Revelação do Apocalipse diz que ele será lançado no lago de fogo e enxofre? Então são muitos os debates, são muitas as indagações acerca do inferno, do Hades, Sheol, que existe verdadeiramente muitas explicações e bases teológicas. Mas quando nós nos arrependemos de todo o coração e confessamos a Jesus, a Bíblia é categórica. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 32 diz que aquele que me confessar diante dos homens na terra, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, dos seus santos anjos. Então, quando nós confessamos a Cristo Jesus, verdadeiramente gera, brota, nasce a certeza e a convicção da salvação, que é, aleluia, pela graça, pela fé neste Deus maravilhoso que entregou Jesus como Cristo para a salvação, a nossa alma, e nos livrando da perdição eterna. Quando nós falamos em convicção da nossa salvação, não falamos em nenhum das nossas qualidades, nem das nossas qualificações para obter tal salvação. Sabemos, temos a certeza que é pela graça e não por mérito. Porém, precisamos acreditar
naquilo que aconteceu no evento chamado morte e ressurreição de Cristo Jesus. Quando nós cremos que Jesus ressuscitou, e a Bíblia ela diz, aleluia, da seguinte maneira, que aquele que ressuscitou a Cristo é poderoso para nos ressuscitar. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Olha aí, dá uma meditada aí, lê com calma e você vai ver que o texto sagrado nos dá a certeza de que o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará naquele grande dia. Isso é convicção, isso é certeza. Quando nós cremos na ressurreição, quando nós acreditamos que o nosso Cristo morreu, sim, como o Cordeiro, aleluia, que tira o pecado, o Cordeiro que foi imolado, e a Bíblia nos mostra, aleluia, a sua simbologia, a sua tipologia lá no Egito, quando ali na última praga um cordeiro foi imolado e o seu sangue foi colocado ali nos umbrais das portas, simbolizando, apontando para o sacrifício do cordeiro vivo chamado Jesus, o nosso Cristo. Quando nós falamos em livramento da perdição eterna, em livramento de ir para qualquer tipo de lugar de tormento, de dor e de sofrimento na eternidade, logo acreditamos que precisamos insistir, precisamos dar continuidade, precisamos perseverar e precisamos ser constantes em buscar, em permanecer, em servir, em adorar a este Deus maravilhoso. A Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Aquele que continuar, que perseverar, que insistir, que for constante, que não desistir, este sim será salvo. E para encerrar o nosso vídeo, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela não só contém aquilo que Deus falou, mas ela também é espírito e é vida. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E não há criatura nenhuma encoberta diante dela, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que haveremos de prestar contas. Creia na palavra, creia no Evangelho de Cristo, creia na salvação eterna, porque a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo fale de maneira muito mais forte ao teu coração. Um abraço, fica na paz.